Boa noite. Ele está no segundo mandato como governador da Bahia, foi eleito com mais de 75% dos votos do estado e agora é um dos nomes cotados para ser candidato à presidência da República pelo PT. Eu converso hoje com o governador Rui Costa. Boa noite, governador. Boa noite, é um prazer estar mais uma vez aqui. O senhor se sente preparado para uma missão como essa, ser candidato à presidência da República? Olha, eu tenho evitado falar de eleições futuras. O ambiente no Brasil é um ambiente difícil. O Brasil passa, nos últimos 5 anos, por uma crise profunda. Eu acho que nós temos que valorizar a gestão, a geração de emprego, o cuidado com as pessoas. Então, além da tarefa de governar a Bahia, eu estou exercendo uma outra tarefa, que é ser presidente do consórcio do Nordeste, que é a união dos 9 estados do Nordeste, que nós estamos buscando juntos, através do consórcio, fazer gestão pública, economizar recursos da população, conseguir investimentos para o Nordeste. E por isso, recentemente, tivemos na Europa divulgando as oportunidades de negócio no Nordeste, convidando empresários europeus para investir na região do Nordeste, buscando fazer convênios, parcerias com governos europeus. Enfim, no momento, eu estou dedicado a cuidar das pessoas, a cuidar da Bahia, a ajudar com outros governadores a cuidar do Nordeste. E mais na frente a gente pensa, eventualmente, na política, em eleição municipal ou em eleição nacional. Acho que ainda é cedo para isso. Nós temos que ajudar a superar a dificuldade que o Brasil passa. Agora, governador, o que é que muda no cenário político do país com a liberdade do ex-presidente Lula? Eu acho que se restitui e se corrige de algo, na minha opinião, de uma absoluta injustiça e ilegalidade que se fez com o ex-presidente. Infelizmente, muita gente se pergunta como é que o Brasil vai sair dessa crise. Eu digo sempre, eu que sou formado em economia tem algo chamado confiança, credibilidade. E confiança, essa palavra tem um sentido amplo. Para o empresário investir, ele precisa ter confiança na economia, precisa ter confiança nas instituições jurídicas, nas instituições políticas do país. É preciso passar estabilidade, segurança de longo prazo. E quando alguém percebe que a lei não está sendo cumprida, que a justiça ou alguns membros do judiciário estão utilizando as ferramentas da justiça para perseguir as pessoas, para perseguir as empresas, isso assusta todo empresário nacional ou internacional e isso afasta investimentos. Então, eu acho que a liberdade do presidente Lula é a correção de uma injustiça e de uma ilegalidade que foi cometida com ele. Isso, na minha opinião, ajuda a retomar a credibilidade nas instituições jurídicas do nosso país. O senhor concorda, então, com esse entendimento do STF da prisão em segunda instância? Não, eu digo sempre, eu não sou especialista em direito, então eu não me considero em condições de debater temas do direito, temas constitucionais. Agora, como cidadão, a minha opinião é que esse tema, a essência dele é discutir o seguinte: a pessoa tem prova ou não tem prova que alguém cometeu um crime? Essa, na minha opinião, é a grande pergunta que uma pessoa que não seja especialista em direito faz. Então, se alguém assassinou outra pessoa, tem imagens, tem provas que a pessoa matou uma criança, matou uma pessoa idosa, na minha opinião, não precisa nem ter segunda instância. Teve a condenação da primeira instância, a pessoa já deve cumprir pena, porque tem provas robustas, materiais, de que ela cometeu um crime. Agora, se você não tem prova, nenhuma prova que alguém cometeu uma ilegalidade, como é que você pode, na primeira, na segunda instância, dizer que essa pessoa vai ser presa? E depois, mais na frente, se for provado a sua inocência, quem vai repor os anos de privação de liberdade que essa pessoa teve? Então, para mim, que não sou especialista no direito, o que conta não é se é primeira, segunda, terceira instância. O que conta é se tem prova material concreta ou se não tem prova. Se você não tem prova, a pessoa tem o direito de responder em liberdade até a última instância. Se você tem prova material concreta, que ela passe a cumprir pena em qualquer instância. Essa, para mim, na minha opinião, é o divisor de águas.
Governador, a gente voltando a falar um pouquinho ainda sobre o PT, agora a deputada Gleice Hoffmann acabou de ser reeleita à presidência nacional do partido e ela no discurso chegou a dizer que um dos pontos é que o partido precisa nesse momento investir na comunicação pelas redes sociais e que nisso a direita estaria muito aquém do Partido dos Trabalhadores, da esquerda. O senhor concorda com isso? Não, é fato que a eleição do ano passado e no mundo inteiro, as redes sociais, as ferramentas principalmente de envio de mensagem via ferramentas como o WhatsApp, têm sido utilizadas na disputa de poder no mundo inteiro. E com as chamadas notícias falsas, as chamadas fake news, tem sido uma ferramenta poderosa de eleger deputados, eleger governantes no mundo inteiro, não é só no Brasil. E é preciso, inclusive, mais rigor na legislação para coibir esse tipo de coisa, porque acaba enganando o eleitor, ou seja, ele recebe mensagens que são falsas e toma a decisão de votar em fulano ou em beltrano a depender da informação que chega a ele. E quando a informação é falsa, ele acaba tomando uma decisão errada. Então, eu acho que é preciso uma legislação mais firme e é preciso que o conjunto da sociedade também seja melhor informada com informações verdadeiras. Por isso, canais institucionais como a Band, isso ajuda a corrigir as informações falsas. Agora, esse seria um ponto que o senhor acha, que o senhor concorda que precisa se fazer uma autocrítica do partido? Quais são os pontos que o senhor acredita que o partido precisa fazer uma autocrítica? Eu acho que além de estimular que as pessoas se comuniquem mais, troquem mais opiniões com a sociedade, eu acho que eu tenho defendido, o PT precisa retomar elementos de capilaridade social que ele tinha na sua fundação. O PT tinha muita presença nas comunidades, nos morros, nas favelas, nas escolas, na vida cotidiana do povo. E eu diria que o PT se manteve defendendo os que mais precisam, os mais pobres, defendendo a sociedade, mas perdeu capilaridade. Eu acho que é preciso voltar até essa capilaridade, esse enraizamento na sociedade, para estar mais sintonizadas com os problemas cotidianos da população. É o que eu tenho defendido, é assim, inclusive, que eu tenho buscado governar. Essa semana mesmo eu estive fazendo entregas de equipamentos de saúde e visitando escolas. Eu estive na cidade de Dias d'Ávila, por exemplo, visitando escola, reunindo 1h30 com os alunos, com os professores. Então, isso é manter uma relação próxima entre você que está tomando decisões como governador, com quem está vivendo o cotidiano e os problemas ou as necessidades da sociedade. E o senhor acha que isso também passa por uma questão de renovação dos nomes dentro do partido, dos candidatos? Eu não tenho dúvida disso. É preciso renovar do ponto de vista geracional também. É preciso estimular jovens a disputar mandatos de prefeitos, de deputados federais, estaduais. Eu acho que o PT sempre teve a marca de ser diferente de outros partidos e, nesse aspecto, foi ficando parecido com os outros partidos, ou seja, foi dando menos oportunidades aos jovens de entrar na política. Eu acho que o PT precisa criar ferramentas de renovação mais acelerada dos quadros partidários. E esse deve ser o ponto para as eleições municipais do ano que vem, por exemplo, aqui na capital? Olha, eu acho que no país inteiro nós devemos estimular que pessoas, que jovens disputem mandatos de vereadores ou até mandatos de prefeitos, jovens com talento, que mostrem sensibilidade para serem prefeitos, homens ou mulheres, que possam disputar as eleições municipais. E aí alguns nomes aqui, a gente está falando alguns nomes sendo ventilados, como por exemplo o presidente do Esporte Clube Bahia, o Guilherme Belintani. Como é que estão essas negociações com esses nomes novos? Olha, eu não tenho até aqui me dedicado a construir a eleição do ano que vem. Eu digo sempre, no Brasil você tem um período muito curto de uma eleição para outra. Em ano ímpar, você não tem eleição. Todo ano par sempre tem eleição. E eu tento evitar no ano ímpar, que não tem eleição, não falar de eleição, para trabalhar, fazer gestão. Então eu estou deixando para cuidar a partir de janeiro desse processo eleitoral que só vai ocorrer em outubro de 2020. Nós temos grandes nomes, grandes quadros políticos na nossa base, em Salvador e em outras cidades, e vamos conversar com cuidado, com carinho, para definir nomes. No caso de Salvador, ou de Feira de Santana, que tem 2 turnos,
Então, você pode, eventualmente, ter mais de um nome, de uma base política, de um espectro político, porque você terá necessariamente, se o povo desejar, um segundo turno. Então, você tem tempo para construir essa estratégia. O mais difícil é na cidade que só tem primeiro turno, porque aí você tem que afunilar dentro do seu espectro político, se possível, uma candidatura só. Esse posicionamento, governador, talvez seja por isso que se fala tanto que o senhor é mais gestor do que político, talvez? Olha, eu digo assim, é evidente que quem está no cargo de governador, de prefeito, ou deveria ser também de presidente, deve cuidar muito da gestão pública. Porque o povo lhe coloca como prefeito, como governador, como presidente, para você resolver os problemas da sociedade, você fazer entregas concretas na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim, para melhorar a vida das pessoas. O povo não elege alguém só para ficar cuidando de política ou falando de política. O povo quer que a sua vida melhore. E eu acho que quem governa tem que se dedicar a grande parte do tempo a fazer ações que melhoram a vida das pessoas. Porque o discurso é bom, mas o discurso passa e o discurso nem bota comida na mesa de ninguém e nem transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas são ideias materializadas em ações concretas. Mas também não há como ficar tão distante disso num ano... Não, né? De jeito nenhum. E eu não pretendo ficar distante. No ano eleitoral, eu pretendo sim me manifestar, até porque o Brasil vive um dilema. Nós temos que escolher qual é o caminho que nós queremos para o Brasil. E eu defendo claramente que o atual caminho que o Brasil está não vai nos levar a lugar nenhum. O ódio, o preconceito, o racismo, a violência não vai levar o Brasil a lugar nenhum. O que pode reconstruir esse país é a pacificação, é a união do povo brasileiro, é a consolidação de um projeto muito claro, macroeconômico, de desenvolvimento, um projeto de educação, de investimento em tecnologia, em ciência. É isso que pode voltar a gerar emprego, renda e melhorar a economia no Brasil. E eu vou dizer isso ano que vem, aí o povo vai escolher. Quem acha que o caminho é do racismo, do preconceito, da perseguição, da briga, vai escolher outro caminho. Quem acha que o caminho é da paz, do desenvolvimento, do emprego, da convivência harmônica entre pessoas que pensam diferentes, deve seguir outro caminho. E eu vou buscar dar essa minha opinião para a população e o povo decidirá em outubro do ano que vem.